Olha, esta ideia para o Até ao Fim do Mundo nasceu de uma conversa com um geólogo em Castelo Branco, durante a qual eu estava num seminário e falámos sobre a ideia do tempo profundo, do tempo geológico, e eu achei que era interessante fazer uma pesquisa acerca do tempo geológico e acerca das nossas concepções de tempo, da maneira como nós vemos o tempo, como nós e outras culturas e outras épocas olhamos para o tempo. Então achei que era interessante fazer uma pesquisa poética para já e convidei a Joana Bertel e o Mário Mel Costa, a Joana para fazer o texto e o Mário, que já tem trabalhado comigo, tem tantos outros espetáculos para criar imagens, no fundo, a partir destes territórios de vários geoparques portugueses, mas também destas várias concepções de tempo. Pois, eu tenho sempre a bela ideia de complicar os projetos e dos projetos não serem só um objeto. Então decidimos fazer um espetáculo e um filme, que são uma espécie de irmãos, não é? São objetos independentes, mas que partilharam a pesquisa, partilharam sons meus, que no caso do filme são recriados pelo José Grossinho, um outro músico. A Joana escreveu, no fundo, textos, alguns deles são comuns para o espetáculo e para o filme, alguns são exclusivos e pensámos fazer estes 3 objetos. A instalação sonora, a instalação audiovisual vai ser uma outra coisa, vai ser uma peça, do John Cage que se chama Child of Tree e no fundo é uma peça que o John Cage escreve e define com muita margem de manobra, com muita aleatoriedade, a partir de um oráculo que é o I Ching. É, assim, é uma longa história para esta entrevista, mas no fundo é uma peça sonora, uma peça musical criada com materiais naturais, que são no fundo os mesmos elementos que eu uso para criar o espetáculo e toda a música do espetáculo Até ao Fim do Mundo. Depois, na verdade, o que gera todas estas criações foram geradas por 4 residências artísticas em 4 geoparques, um deles sendo o Naturtejo, da Beira Baixa, o outro o Geoparque da Estrela, o da Zona Oeste e o Geoparque dos Açores, em cuja residência nos focámos sobretudo no vulcão dos Capelinhos, que foi assim uma grande inspiração, tanto em termos de imagens, como depois em termos de pensarmos o que é isto do território que pisamos, que muitas vezes não pensamos muito bem, achamos que o território é uma coisa estática e não é. E no caso do vulcão dos Capelinhos e do território que está à volta do vulcão, no fundo é território, é uma terra que tem 40 anos, né? É uma terra que há pouco tempo, há 40 anos aquilo era mar, não é? Aquela zona. E agora é terra, agora é parte de uma ilha, né? Então todo o espetáculo e todas estas criações têm a ver com isso, têm a ver com a ideia de efemeridade ou a ideia de impermanência e de transformação contínua, né? Oh, isso é difícil. Ah, bem, a música e as artes performativas têm todas uma coisa em comum, que é o eixo temporal, não é? Sendo que as performativas têm até uma diferença em relação ao cinema e às artes, que são de alguma forma fixas e fixadas, não é? Têm em comum ser um ato efêmero e um ato que é virtualmente impossível de repetir da mesma forma, não é? E para mim é esse o encanto de cada vez mais das artes performativas, do espetáculo, ou da música em concerto, ou de tudo o que se possa fazer em palco em frente a um público, não é? E então, para mim, a geologia tem e o tempo geológico, chamado tempo profundo, que os geólogos estudam, tem para mim esse fascínio de uma outra escala de tempo, não é? E o que nos dá, ou que nos deu, pelo menos durante esta pesquisa, uma grande relativização da importância dos eventos do nosso tempo pequeno, não é? Do nosso cotidiano, das nossas pequenas histórias, não é? Face a esta grande história de milhões de anos. Então foi muito essa a reflexão e muito essa a pesquisa e o texto da Joana Bertel penso que reflete muito isso, reflete muito a grande ou pouca importância das nossas pequenas histórias, das nossas pequenas preocupações, não é? E pronto, e num tempo como o que vivemos agora, em que estamos a observar ou ser atores, agentes ativos de transformações tão grandes e tão, às vezes, tão violentas e tão cruéis, né? Hum, Importa também, se calhar, pensar na transitoriedade disto tudo e na transformação e no que é cíclico nisto tudo, né? Das coisas que se vão transformar, que vão piorar e vão melhorar e vão piorar outra vez e vão melhorar outra vez e piorar outra vez e por aí fora, né? E este espetáculo, se calhar,
como todos os outros meus espetáculos ou criações, às vezes não sendo abertamente político ou declaradamente político, acaba por ser também uma reflexão sobre a forma como nos vemos, não é? E isso em si já é um ato político, não é? Há coisas diferentes aqui no sentido, até na forma como ele foi desenrolado, desenvolvido. Eu gosto muito de trabalhar em equipe e em colaboração e fazendo a direção artística, dando cada vez mais margem de manobra e carta branca a quem colabora e trabalha comigo. E isso foi um. Não é que tenha sido diferente, não foi diferente, mas penso que foi ainda mais um avanço, no sentido em que de repente ou tenho o luxo de poder dar carta branca ao Mário Mel Costa e ao José Grossinho e à Joana também para pensarem o filme de uma forma bastante autónoma de mim, né? No sentido em que eu lanço e alimento a pesquisa artística de todos e também do filme, mas de repente eu não tenho que assinar a direção artística do filme. Isso é um grande ganho para mim, é também um ato de desprendimento e de liberdade. E sempre muito feliz com isso. Portanto, tem essa dimensão, não é? Tem essas camadas. E depois é um espetáculo que se calhar não está tão fixo, as marcações não vão estar tão fixas, há mais margem para improvisação dentro da música, ou seja, há muitos materiais que estão definidos e têm uma estrutura, mas há muita coisa no meio que vai acontecer diferente cada dia, não é? Então essa também é uma experimentação minha. Depois há todo um nível de contrassenso e de contradições que eu tenho sempre, porque os espetáculos são bastante sempre sobre os últimos anos, sobretudo sobre a escuta, sobre o tempo, sobre o cotidiano, e este ainda é mais porque é sobre os tempos, e de repente estamos a fazer uma estreia a um mês da estreia, e estamos numa grande aceleração de tempo, e depois eu sinto que depois desta estreia o tempo se vai dilatar novamente, então o próprio processo criativo de construção, ele próprio espelha estes embates de tempos diferentes e conceitos de tempo diferente. Isso está certo, não é drama nenhum, está certo. Mas eu estou a aprender a viver com isso. Eu não sei, é aprender a fazer o espetáculo, é perceber para onde é que ele vai. Os espetáculos muitas vezes são organismos vivos, são entidades vivas que têm, parece que a dada altura ganham uma vontade própria, não é? E tu alimentaste ideias e textos e músicas e vídeos e isso tudo, e achavas a dada altura, se calhar há um mês achavas que ia para este caminho, ou esta cena ia para ali, mas depois percebes que não foi e tentas perceber para onde é que as coisas se estão a canalizar, não é? E há uma altura no início que tu sentes que isso são as vontades de cada um, mas depois já nem sequer tem a ver com as vontades dos criadores. Parece que o bicho ganha uma vontade própria e vai para lá, sabes? Vai para sítios. Então estas apresentações para mim fazem parte disso, né? Hum, para mim cada vez faz mais sentido apresentar as coisas antes delas estarem... Desmontar um bocado aquela ideia que é os espetáculos são criados, depois pumba, fixam e é aquilo. E então estas apresentações têm também a ver com isso. Eu acho que o espetáculo ainda vai alterar, vai ganhar, vai ser transformado, mas vamos perceber como é que ele vai estar dia 16 e 17. E pronto, no fundo é um privilégio ter pessoas que acreditam nisso, ter o Bombarda que acredita nisso, ter o FIFA que acredita nisso, que dia 16 e 17 ele vai ter uma forma que é interessante já ser confrontado com o público, né? Que vai recebê-lo.